Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Isanex, né? Então, hoje eu estou aqui com o Dr. João Burke. Queria muito agradecer a sua presença, a sua abertura e disponibilidade, doutor, e também agradecer a todos que estão nos ouvindo. Como vocês sabem, eu sou a Marcela, eu sou advogada e community na Isanex, e hoje a gente veio aqui falar sobre um tema muito importante que está muito em voga no ecossistema, né, doutor? Que é o tal do SIC, que é o Contrato de Investimento Conversível em Capital Social. E esse tema ele é tão relevante porque ele é muito atual e ele mexe, né, no modelo de negociação de contratos entre investidores e empreendedores. Então, doutor, muito obrigada pela sua abertura. Fique à vontade para se apresentar um pouquinho. Bom, Marcela, obrigado. Primeiro, vamos tirar o doutor, não precisa, né? Acho que é um Perfeito. prazer sempre conversar com amigos, né? Então, aproveito para deixar um abraço para o Manuel Quintino, para a Gleice Matos, da Isanex. Enfim, vem desenvolvendo um trabalho bem interessante em relação ao ecossistema. Bom, sou advogado em São Paulo. O nosso escritório trabalha com direito empresarial e tem uma vertente muito importante de acompanhamento de investidores anjos, né, nos investimentos com startups, né? E isso está relacionado também a esse papel que a gente desempenha como fundadores e membros da diretoria. Quando eu falo nós, né, eu e meu sócio Marcelo Viana, nós participamos da diretoria da Poly Angels, né? Além da gente assessorar outras redes de investimento hoje, mas a gente tem uma participação muito próxima com a Poly Angels e, enfim, a gente vem acompanhando um pouco, né, Marcela, a respeito do desenvolvimento do ecossistema de startups aqui no Brasil. Então, enfim, prazer falar contigo e vamos trabalhar um pouco a respeito dessa novidade, que é o CICC. Perfeito, perfeito, doutor. Doutor, não, então, João, muito obrigada. Como a nossa audiência já pode ver, então a gente está conversando realmente com quem está no meio dessa discussão, quem está vivendo isso na pele, nessas mudanças, observando e atualizando, se atualizando quanto a elas. Mas, doutor, eu acho que, João, num primeiro momento, eu acho que a gente precisa apresentar, né, tanto para os investidores, mas também para o nosso público muito forte, que são os sócios fundadores de startups, né? Como que está hoje esse cenário em relação aos modelos de contratos de investimento? Né? Acho que isso não é uma coisa ainda tão clara, ainda fica meio nebuloso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os principais modelos de contratos de investimento e quais são essas principais características distintivas ali entre eles, por favor. Tá bom. Marcela, a questão é a seguinte, acho que é importante a gente retomar uma lição que é muito bacana para quem milita no direito e que talvez não seja uma coisa tão clara para quem, enfim, depende do direito, né? A gente depende de regras desde o nosso nascimento até depois da morte, certo? E em todo o desenvolvimento da nossa vida, a gente tem as nossas atividades permeadas pelo direito. E uma das características mais importantes do direito aqui no Brasil e países que seguem essa mesma lógica é o seguinte: para o particular, aquilo que não é proibido é permitido. Tá? Então, a gente tem liberdade contratual, desde que a gente respeite ou não extrapole os limites da lei. Estou fazendo essa recapitulação, talvez seja meio básica, mas acho que é um ponto importante. Por quê? Porque a gente está falando de investimento, a gente está falando de uma questão em que vale muito aquilo que as partes deliberam, certo? Desde que, lógico, eu não fira a lei. Então, quando a gente fala quais são os modelos, até a expressão modelo é importante a gente tomar um pouco de cuidado, porque modelos, se você jogar no Google, você vai encontrar modelo para cima e para baixo, alguns super bem elaborados e pensados e com ressalvas, né, de como aplicar, como não aplicar, e tem modelos também que muitas vezes você vai pegar, era uma adaptação de uma situação X, no caso específico, e você reproduz aquilo como se fosse só trocar as partes e colocar e vai funcionar. Não é verdade, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o modelo. Quando a gente fala de sistemas de contrato, o que a gente tem, basicamente, Marcelo? A gente tem
Algumas modificações recentes na legislação, tá certo? A gente tem modificação na lei do Simples, falando do investidor anjo, a gente tem o marco legal das startups que enumera 6 tipos de contratos, tá certo? E tem uma brecha geral ali para outras modalidades de contrato, né? A gente tem agora esse projeto de lei que trata do CICC, que está em andamento, né? Mas, essencialmente, para a gente deixar um pouco mais simples, é o seguinte: é dívida ou não é dívida? Acho que esse é o primeiro grande modo de a gente entender os contratos típicos, tá? Então, a gente tem debênture conversível, que é uma coisa mais voltada à sociedade por ações, mas é um modelo possível. Você tem uma dívida que você pode converter em participação societária. Você tem um contrato que é o queridinho aí dos investimentos, que é o mútuo conversível em participação societária, né? Ele tem uma natureza híbrida de contrato de mútuo e também regras para disciplinar como vai acontecer a conversão e o que ocorre depois da conversão, né? E você tem outras modalidades aí que também são previstas em lei, tá certo? Não representam dívida, né? Mas tem algumas características específicas. Vou te dar um exemplo. O contrato de investimento anjo, que veio com a lei do Simples Nacional. Esse é um modelo que não é muito visto na prática. Tá? Então, tem ali um esforço, é de 2016, se não me engano, mas tem um bom tempo já. E tem algumas características que acabam fazendo com que, na prática, a gente não veja tanto esse tipo de contrato. Né? E ele é curioso porque ele fala que você tem a possibilidade de resgatar esse aporte. Então, ele tenta trazer ali uma coisa mais como se fosse uma lógica de aplicação financeira mesmo. Ainda que, claro, você possa, depois de determinado tempo, converter, né? Se assim for interessante, você converte em participação societária. Tem a hipótese de sociedade em conta de participação também, em que a aplicação para o mercado de startup é uma coisa até curiosa, porque quando você fala de sociedade em conta de participação, você tem tipicamente uma lógica de repartir lucro. E a gente sabe que a dinâmica da startup é dificilmente distribuir lucro. Ela precisa de recursos, ela precisa reinvestir e aplicar para captar recursos com investidores e outras fontes. Então, possível certo? Mas também na prática não funciona muito para essa lógica do investimento em startup, né? Você tem também contratos, olha que interessante, Marcela, contratos de opção de compra. Só que o contrato de opção de compra tem uma inspiração clara no modelo de opção de compra de bolsa de valores, das ações, que a gente tem derivativos de ações. E esses derivativos de ações, eles representam o seguinte: bom, eu vou pagar agora o meu direito de exercer lá na frente a compra por determinado valor. E o preço que você paga agora é um valor pequeno, porque é um derivativo, em que você está remunerando quanto valeria aquele direito trazido ao valor presente, caso eu venha exercer. Ou seja, a ação vai subir mais do que aquele determinado valor, eu vou comprar por aquele valor. O grosso que eu pago da operação é lá na frente, é quando eu pago, é quando eu exerço a opção. E a startup, ela depende do contrário, ela depende de receber o grosso agora, tá certo? E lá na frente, ela te entrega a participação societária. Enfim, teoricamente, tecnicamente é possível fazer, tá? Mas é uma lógica um pouco diferente, né? Então, por todos esses motivos, o que a gente acaba vendo na prática é que o modelo mais difundido é o modelo de mútuo conversível mesmo, tá? Enfim, Perfeito. deu para a gente passar por uma série de modelos aí. Deu, não, e perfeito, muito obrigada por esse overview absolutamente completo e já trazendo alguns pontos positivos, né, que funcionam e que não funcionam. Mas uma curiosidade que me vem muito na cabeça quando a gente faz esse overview é que a gente consegue observar que a gente tem uma variedade, né, de sistemas ou modelos que a gente pode utilizar. Então, o que eu gostaria de perguntar, João, com base na sua experiência, né, sabendo que você está absolutamente imerso nesse ecossistema,
né, de startups, investidores. Eu queria entender se você já conseguiu observar quais são as principais dores enfrentadas, tanto pelos empreendedores quanto para os investidores, que fazem com que né, o que a gente tem hoje na legislação não funcione e que a gente precise buscar um novo recurso, que é o que tem surgido agora, né, com esse projeto de lei que vai trazer o contrato de investimento conversível, né, o CICC. Eu acho o seguinte, Marcela, a gente tem alguns aspectos que são internos da discussão do contrato e tem alguns aspectos que estão relacionados a terceiros. Tá? Então, quando a gente fala das dores dos founders da startup e dos investidores, a relação entre eles, a gente tem o seguinte, o contrato tem que equilibrar direitos, deveres e, sobretudo, as regras de rescisão, como é que eu desfaço o nó, para evitar litígio. Tá? Então, pontos importantes de discussão entre essas partes são os seguintes. É dívida ou não é dívida? É uma dívida que eu só posso cobrar se a startup desvirtuar a finalidade dela, ou eu devo cobrar como um mútuo normal, né? Enfim, é um investimento a fundo perdido, a não ser que eu tenha violação do contrato ou não. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, mais na lógica da startup. Bom, estou recebendo dinheiro de investidor, eu vou perder o controle e a autonomia da minha startup, mas ao mesmo tempo o investidor nem entra, né, no quadro societário. Então, como é que fica essa questão, né? Já do ponto de vista do investidor, a gente tem uma questão importante de assimetria de informação, porque você imagina que alguém que entra com o dinheiro, com a possibilidade de ter uma participação, via de regra, pequena, e que não está ali no dia a dia da operação e não tem controle sobre muitos elementos. Então, ele precisa ser munido de informação. Então, é um aspecto importante. Outro ponto importante é o seguinte: bom, a startup vai receber aquele recurso, mas que garantia que eu tenho que isso vai para a operação mesmo, e não vai para uma finalidade completamente diversa, né? Para um uso pessoal, por exemplo, né? Poderia ser um problema, né? E uma cláusula ilustrativa disso é a cláusula de earnout. Tá? O que acontece se a startup for vendida? Agora, boa parte do preço é um contrato de executivo bem interessante, atrativo para o founder, mas que os investidores ficam de fora desse tipo de remuneração. Então, como é que funciona? Porque, por um lado, quem vai trabalhar é o empreendedor. Por outro, o empreendedor chegou a conquistar e atrair esse novo comprador para a startup, porque teve uma aposta do investidor lá atrás. E o investidor, Marcelo, acho que é importante ressaltar, até para a startup, quando for colocar alguém para dentro, né, e receber um investidor anjo, esse grupo de investidores, normalmente eles investem em grupo, precisa aportar o smart money. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro. Aliás, o dinheiro mais... Esse acho que é um aspecto importante também da gente ressaltar, tá, Marcelo? O dinheiro mais caro que existe é equity, é a participação na sua startup. Porque hoje ela pode valer pouco, lá na frente pode ser um unicórnio, vai saber. Então, na medida em que eu abro participação de um percentual, não tem jeito, percentual sempre no limite vai ser 100%, pode valer muito, certo? Então... Inclusive, doutor, só desculpe interromper, porque eu gostaria muito de chamar atenção para esse assunto mesmo, né? E trazendo essa frase, o dinheiro mais caro é o equity. Então, trazer essa consciência, né, para audiência, para os fundadores de startups, que às vezes ainda não chegaram a essa conclusão, mas categoricamente é o dinheiro mais caro, sim. Então, realmente tem que tomar muito cuidado. As partes aí tem que chegar num meio termo do que vai ser o valuation, né? O quanto você vai estar disposto a ceder de participação da sua startup e quanto que o investidor quer receber por aquela startup, né? E aí esse valuation acaba sendo, no fundo, o ponto de encontro, onde se encontra o equilíbrio. Então, um empreendedor começa a pedir, minha startup vale 20 milhões, e o investidor, não, eu acho que vale 5, bom, ok, vamos trabalhar uma negociação e chegar em algum ponto que seja
satisfatórios para os dois, mas também não posso ter uma situação em que o investidor entra e fala, eu quero 40% da sua startup porque eu coloquei dinheiro muito no começo, e isso afugenta outros investidores de outras rodadas, entende? É um equilíbrio importante, é nisso que sobretudo o founder tem que pensar bastante na hora em que ele abre para a captação, né? Com certeza. E a importância de também ter todos esses estudos, né, bem estruturados de unit economics, então valuation, enfim, o que você vai fazer, runway com esse dinheiro, enfim, ter tudo isso muito bem estruturado para embasar, né, esse contato com o investidor e ele ter essa visão muito clara sobre a startup e gerar também essa clareza no contrato, né, na negociação. A gente tem aqui no Brasil um ecossistema de investimento anjo que vem evoluindo muito, um ecossistema sério, tem gente muito séria no mercado, é um grupo de várias redes, são redes que se apoiam, redes que às vezes investem em conjunto até, por que não, sabe? Se a startup tem ali a necessidade de um cheque um pouco maior, você consegue juntar 2, 3, 4 redes amigas, parceiras, e vão compor ali um cheque maior para a startup. Por quê? Porque essas redes vão discutindo e atuando em parceria para boas práticas mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é um recado importante também, Marcelo, quando a startup vai buscar redes de financiamento anjo, acho que vale a pena pesquisar, ver quem são essas redes, se elas participam dos grupos de líderes de redes do Brasil, quais são os relacionamentos, né? A gente tem, claro, eu tenho uma presença mais forte e interna na Poly Angels e existem outras redes parecidas e tão sérias quanto a Poly Angels, né, para compor esse cheque. Então, é importante a startup saber com quem, onde ela está pesquisando e que tipo de benefício sobre tudo isso, que tipo de benefício ela tem ao buscar determinada rede, desculpa. Perfeito. Qual que é o smart money que ela recebe quando ela opta por determinada rede em detrimento de outras. Para não ser só o dinheiro pelo dinheiro, né? Para não ser só Exatamente. perfeito, isso tem que ser valorizado. E agora, João, vamos entrar nesse assunto central, né? Então, definindo de forma bem objetiva para que a gente possa traduzir esse assunto que está muito nebuloso, mas eu sei que tem muito sócio fundador que está curioso, querendo saber efetivamente o que é esse contrato de investimento conversível em capital social. Então, o que é e quais são as principais características, né? Eu vejo que muito que se fala sobre esse projeto, enfim, vem simplificar o processo de contrato, enfim, de negociação. É verdade isso? Olha, Marcelo, eu acho o seguinte, quando a gente começa a falar desse CICC, a gente tem que falar muito do que ele não é. Tá? E isso é bom, isso eu acho que foi positivo, isso eu acho que o legislador, né, a gente ainda está, claro, num momento de discussão, mas o legislador foi muito feliz na hora em que ele resumiu, enxugou, quem for olhar o projeto de lei, daqui a pouco aparece o número dele aqui, não lembro de cabeça, mas o projeto de lei do CICC, ele é super enxuto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe, na verdade, veio uma discussão no mercado a respeito de uma iniciativa da Distrito. Tá? Foi muito salutar essa iniciativa. O objetivo era elaborar um novo modelo de contrato baseado no SAFE norte-americano da Y Combinator. Sendo aqui muito simplista, tá, Marcela? Que é mais para a gente conseguir alinhar, tem detalhes além aí. Mas, assim, uma definição muito objetiva, o modelo de SAFE é aquele em que você coloca o dinheiro e você depende de uma rodada posterior para saber qual é o valuation, qual é o percentual que você vai ter. Ele tem regras, claro. Se houver uma venda antes disso, se houver devolução, ele tem uma série de regrinhas para dizer como que o investidor recebe, mas ele não fala exatamente o quanto que o investidor recebe. Ele não fala no detalhe ali quais são os direitos do investidor. Ele é mais enxuto mesmo. Né?
E aí veio essa iniciativa da Distrito, contou com o apoio de bons escritórios de advocacia aqui do Brasil. Foi um trabalho, dá para perceber, efetivamente, né, que houve muita massa cinzenta ali, muito tempo dedicado, cuidado na elaboração. Mas a proposta ali, no modelo brasileiro, foi elaborar um novo modelo mais complexo e completo. Por que eu estou te falando isso? Porque, em paralelo, tem esse projeto de lei que fala do contrato de investimento conversível em capital social, e ele é absolutamente enxuto. Assim, brilhantemente enxuto. Ele fala super pouco, fala o que precisa, não entra em outras searas, tá certo? Lembra que eu tinha falado a respeito da questão de que o particular pode fazer aquilo que a lei não proíbe, né? Eu acho que ali, nesse projeto de lei, o raciocínio está perfeito. A gente tem outras iniciativas de lei anteriores, né? A gente teve a modificação, por exemplo, da lei do Simples, né? Que o negócio já foi um pouco mais detalhado, aí, enfim, começou a entrar em algumas searas e definições, em amarras, que não sei se foram tão positivas assim, né? Talvez um fato observável é que a gente vê pouco desse tipo de contrato em circulação no mercado, certo? Então, iniciativas são válidas, mas quando o legislador começa a tentar trabalhar demais uma coisa como modelo, talvez ela não seja aplicável, né? E o próprio mercado acaba se regulando e elaborando outras formas, né? Então, dito isso, só essa introdução um pouco mais longa para dizer o seguinte: o que é o CICC previsto em lei? Ele fala o seguinte, essencialmente, não é dívida, ponto número 1. Ponto número 2, esse contrato não tem efeitos tributários. Olha que interessante, ele não tem efeitos tributários na sua liquidação por qualquer forma que seja. O seu encerramento, a conversão, enfim, ou nas hipóteses previstas no contrato. Tá? E, basicamente, e aí ele está inserido ali dentro da... É um projeto de lei que complementa outra legislação, que, no fundo, resumindo, é o seguinte: o investidor não tem, enquanto investimento, né, enquanto esse contrato conversível, ele não tem ingerência na startup. Né? Houve até comentários no mercado aí, você deve ter ouvido falando, bom, mas falam que esse aspecto mais político do contrato não foi equacionado pela legislação. Poxa, esse ponto ficou de fora, será que isso é prejudicial ou não é prejudicial? Aí, toda a escolha que a gente faz do ponto de vista legislativo, ela implica numa renúncia. Então, assim, por um lado, se eu tenho a definição de que esse investidor ele não vai responder por dívidas, sobretudo dívidas trabalhistas da startup ou dívidas fiscais, que é um aspecto positivo, porque o investidor ele não tem ingerência na startup. Por outro lado, e pela mesma razão, ele não tem ingerência. Entende? Então, assim, foi uma forma que foi encontrada para se equacionar isso, né? É a única forma, Marcela? Na verdade, não. Se você olhar um contrato de mútuo conversível, por exemplo, você tem matérias que são tipicamente de dia a dia, que o investidor nem chega perto, e você tem matérias mais relevantes, por exemplo, a empresa vai fazer uma fusão, vai mudar o modelo de negócio, alguma coisa estrutural que mexe, ela vai sair do ramo A e vai trabalhar num ramo B completamente diferente. Poxa, mas o investidor vai falar, desculpa, mas eu nem entendo desse tipo de mercado, como é que agora eu posso ser investidor desse tipo de operação? Então, o contrato de mútuo conversível costuma ter regrinhas referentes a um direito de voto afirmativo, mas restrito a essas matérias que não são relativas à direção da startup, entende? São questões relativas ao modelo, ao tipo de investimento que foi feito. São questões maiores. Tá? Então, resumindo, né, como é que esse modelo novo do CICC se diferencia dos outros modelos? Eu acho que o primeiro ponto se a gente fala daquilo que está previsto na lei, é o essencial, está dito ali o
que é necessário, tem aspectos positivos que estão sendo disciplinados, e o restante fica em liberdade contratual mesmo, tá? Como disciplinar, Isso eu né? acho que é fundamental, é um ponto para a gente frisar bastante. A liberdade contratual, né? Então, ainda mais por ser um modelo enxuto, ele vai dar essa liberdade contratual. E, e daí, então, pensando, né, nessa nova forma de negociar, o que os empreendedores e investidores eles precisam prestar atenção, né? Existem requisitos para que eles possam aderir ou não a este modelo de contrato e como eles podem se proteger, mitigar riscos legais que podem, né, vir à tona em relação a este contrato. O que eles precisam prestar atenção, ainda mais por ser enxuto, né? Ele não traz alguns direcionamentos que em outros sistemas de contratos a gente tem. Então, o que eles precisam prestar atenção? Eu acho o seguinte, primeiro, eu gosto muito dessa história de mitigar, né? O meu mestrado foi feito com base em mitigação de risco para investidor anjo em startup, né? Então, é um tema que eu gosto, acho que é um tema importante, né? Risco você não elimina, você trabalha com o risco e tenta equacionar e ver a probabilidade dele acontecer ou não, né? E o investidor, assim como o founder, eles trabalham com risco, né? Se você tem um risco, enfim, meio clichê, né? Você precisa correr determinados riscos para ter alguma chance de retorno, né? E o empreendedor, existe uma frase famosa que é a seguinte: o empreendedor é um grande organizador de incertezas. Ele junta diversos elementos e, a partir disso, consegue fazer uma coisa. Pode dar super certo ou pode dar errado. Então, faz parte da natureza do investimento anjo dar errado. Aliás, é típico do investimento anjo não dar certo. Por isso que o investidor vai e aloca, né, um pedaço do patrimônio dele que não vai ser tão relevante em 10 ou mais startups, porque uma que dá um exit provavelmente vai pagar a perda das outras e superar em muitas vezes essa perda, né? Essa é a lógica do investimento anjo, né? Então, quando a gente fala de mitigar o investimento anjo, né, e você ressaltou bem que o projeto de lei que trata do CICC, ele fala muito pouco a respeito de como você deve ser disciplinado, isso nos remete à necessidade que você tem de elaborar um bom contrato, entende? Existe essa iniciativa da Distrito, certo? Que é um modelo elaborado, como falei, analisado, bons escritórios de advocacia trabalharam e pensaram. É o único modelo que dá para se fazer do CICC? Não, desde que eu não viole a lei, né? E o que significaria violar a lei, nesse caso, mais específico do que diz o projeto de lei? Ele não pode ser usado para fraude, tá certo? Então, se eu envolver startup investidor em algum tipo de fraude, aí não vale, tá? Ele não é dívida, então se eu colocar, chamar de CICC e falar que é dívida, ele vai afrontar a lei. Mas no restante, Marcelo, acho que tem que se buscar um pouco na experiência do próprio modelo de contrato de mútuo conversível, né? E utilizar as amarras que a gente tem. Bom, quais são as regras que a gente tem que considerar? O que vai acontecer em termos de conversão? Quando pode ocorrer essa conversão? Tá certo? O que acontece depois da conversão? Quais são os direitos que a gente tem antes da conversão e os direitos que a gente tem depois? Então, bom, vamos imaginar um risco aqui, só para conversar. Então, o founder cria uma estrutura, capta esse investimento, começa a fazer toda a operação e o contrato prevê que o investimento vai ser feito naquela startup. Ele pega todo esse know-how, transfere para um outro CNPJ e deixa uma casca lá para trás. Poxa, eu tenho o risco do investidor ficar pendurado num negócio que não vale nada. Então, o contrato tem que equacionar esse tipo de situação, né? Outras situações típicas que você tem, como, por exemplo, eu já tinha mencionado, né, a questão do earnout, que costuma dar discussão, é bom enfrentar esse... E outra coisa, Marcelo, é bom enfrentar essas discussões no começo. E se você
tem um contrato que é muito genérico e não trabalha essas coisas que podem dar discussão lá na frente, vai chegar uma hora, se tudo der certo, aí pode ser que elas surjam lá no futuro, porque o problema vai nascer. Entende? Então é melhor a gente tentar trabalhar agora o problema, equacionar de uma forma justa para os dois lados, e não deixar para o futuro, sabe, para nascer um conflito. Por quê? Porque isso tira energia do founder, que fica discutindo com investidores, tira energia da startup, que poderia investir ali no produto e ter que investir, sabe, numa defesa qualquer. Então é importante trabalhar essas questões inicialmente. Perfeito. Acho que eu concordo plenamente nesse ponto. Acho que o fato de ser enxuto e, né, o modelo não trazer tantas definições, ele vai fazer com que, acredito, né, potencializa o amadurecimento do ecossistema para a discussão desses assuntos. Como você falou, muito bem falou, às vezes a gente tem um contrato genérico que as pessoas vão sentir segurança naquela cláusula só porque ela está ali, mas na verdade ela é uma cláusula vazia, né? Então ela não foi discutida, ela não foi realmente acordada entre as partes. Ela só cumpriu a formalidade, mas não foi realmente esmiuçada pelas partes e para chegarem num comum acordo. Então esse ponto é muito, muito relevante e perfeito, muito obrigada, João, por trazer esse tópico. E também, então, a gente sabe que é um contrato, né, que a gente vai ter muito esforço também de assessorias jurídicas, né, para trazer essa segurança que o contrato deixa mais aberto. Então, mas quais são as principais vantagens e benefícios que os investidores e os sócios fundadores têm ao aderir o CICC? Olha, eu acho que a grande novidade aí que esse projeto de lei traz é a questão dos aspectos tributários, a inexistência de efeitos tributários. Tá? Olha aqui o que ele fala, né? Não produzem quaisquer efeitos tributários para o investidor ou para a startup a extinção do CCC, os ajustes requeridos pela legislação comercial contábil para atualização do saldo do CCC até sua extinção, e ponto. Aí depois ele vai entrar no detalhamento, né? E ele prevê como modalidades de extinção a dissolução ou liquidação da startup, então não tem efeito tributário aí, conversão do investimento em capital social, não tem efeito tributário aí, ou nas demais hipóteses previstas no contrato, também não tem efeitos tributários aí. Então isso dá uma tranquilidade um pouco maior. Você vê que é uma lógica diferente, né, daquela que a gente viu, por exemplo, quando saiu o modelo do contrato de investimento anjo, né, aquele da lei do Simples, tá? Da modificação da lei do Simples, né? E tem um aspecto aí, Marcelo, acho que é um outro elemento importante, né, que é o seguinte: bom, startup, um monte de startup, temos uma startup, né, uma coisa muito comum, e hoje em dia quase que CNPJ novo virou sinônimo de startup, É isso né? mesmo. É o novo MEI. Todo É, mundo virou. qual que foi a escolha legislativa a respeito disso? Tá? É uma escolha política. A escolha foi, bom, você tem alguém que se declara como um modelo inovador de fazer determinado processo, ou negócio, ou prestação de serviço, ou a empresa está enquadrada no Inova Simples. Então, assim, é um pouco mais restritivo, certo? Eu acho que o que seria importante aí, sobretudo quando são elaborados esses projetos de lei, é pensar se realmente a gente precisa colocar de uma forma mais fechada. Por que eu estou te falando isso? Se você pega uma startup que não se enquadra nesse marco legal das startups, porque ela não está ali dentro da definição da startup, eu posso fazer ou não posso fazer um contrato no modelo do CICC? Entende? O contrato de mútuo conversível que a gente vê todo dia vem sendo feito e é o que é praticado. Agora, essa proteção do CICC, né? Ela seria extensível às demais empresas? Porque assim, você pode olhar nos contratos de investimento anjo, quantos que estão lá na junta comercial se declarando como startup.
entende? Então, tem uma questão do próprio mercado se adaptar à regra e passar a utilizar aquilo que seria... Virou quase que um requisito legal, sabe? Tenho uma filosofia toda de desburocratizar, mas já começa com um requisito burocrático aí que ninguém não, né? Mas são poucos os que observam. Então tem que tomar cuidado com isso, porque de repente você tem a elaboração de um CICC lindo e maravilhoso, você vai ver que não está enquadrado no modelo do marco legal das startups. E aí, como é que eu faço? Está protegido? Não está? Os juízes vão interpretar por analogia, por extensão? Não vão dizer que é só quem cumpre aquela regra mais burocrática e formal? Como é que vai ser essa aplicação? Perfeito. E essa movimentação a gente vai ter que realmente esperar e ver como que o mercado vai, né, agir e se deparar mesmo com todos esses pontos, porque realmente a iniciativa ela é muito válida, muito interessante, mas tem muito ainda a se discutir, principalmente no âmbito tributário, cláusula de earnout, como você muito bem trouxe. Então, acho que, João, é só o começo essa conversa. Acho que aqui a gente só introduziu esse assunto, porque vai ter muito desdobramento, e eu tenho certeza que a gente vai poder trazer isso em primeira mão aqui também para a comunidade, para o ecossistema de inovação, né? E então, já encaminhando mesmo para o final, eu queria agradecer muito a sua participação, João Burke, muito mesmo. Foi realmente um episódio muito esclarecedor. Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, que foi traduzir um assunto técnico, um juridiquês ali, né, para algo mais fácil de ser digerido pelos sócios fundadores, pelos investidores também. E então já fica aqui o convite para você voltar, para a gente conversar mais sobre quais são esses reflexos, esses pontos que a gente pode analisar e contribuir para essa discussão e amadurecimento do ecossistema. Muito obrigada mesmo. Ótimo, que bom. Bom, primeiro eu fico feliz, né, da gente ter cumprido o objetivo. Eu também acho que vem muita novidade por aí, né? A gente, não só nesse aspecto, né, das startups, mas a gente está passando agora por um momento de mudança, né, da reforma tributária, que vai impactar bastante, né? E isso já é fato, agora a gente está numa fase mais de se discutir a implementação, mas o esqueleto da reforma tributária já foi aprovado, então as startups também têm que pensar um pouco nisso, né? Como que vão se enquadrar e colocar os seus modelos no negócio. Já não basta a dificuldade da gente ter que escalar, né? E conquistar mercado, mas a gente ainda Não, tem que... todas as dificuldades desse cenário de empreendedorismo, né? Não, e quando a gente fala de risco, de mitigação de risco, existe literatura falando disso, que é um risco do ambiente, né? É um risco de ambiente de negócio, porque você monta a tua startup fincada numa estratégia tributária X e ela vai sendo mudada aí. A gente vai ter agora, nos próximos anos, de forma gradativa, a mudança. Isso impacta, isso não impacta, né? Então, acho que todas essas discussões permeiam a quantidade de elementos que o empreendedor tem que trabalhar, né? Então, que bom, fico muito agradecido, primeiro, mais uma vez, honrado, né, pelo convite do meu amigo Manuel, vou dar um abraço para ele de novo. E, enfim, agradeço também a iniciativa, né, e te parabenizo pela condução da entrevista, muito legal, muito obrigado pela oportunidade. Enfim, a gente gosta de debater esse tipo de tema, então é um prazer. Sempre que quiser, eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Maravilha, muito obrigada. E tenho certeza que é só o começo, que a gente vai conseguir desdobrar muitos assuntos. Já veio aqui na minha cabeça a gente trazer de primeira mão esse assunto personalizado de startups e reforma tributária. A gente esmiuçar ainda mais esse tema. Vamos? Com certeza. Então, combinado. Então, a gente já vai alinhar. Mas, então, agradeço a todos que nos ouviram até aqui, que quiseram, né, realmente entrar nesse assunto, entender um pouco mais sobre esse ecossistema, sobre essa novidade. E, enfim, contem conosco. E a Isanex está aqui para dar todo esse suporte, tá bom?